Meus queridos irmãos, que Jesus possa abençoar a todos nós. Na introdução que o Marlon estava falando aqui das atividades, ele falou da nossa jornada na Terra. Gente, a nossa jornada na Terra é multimilenar. E aí a gente chega num determinado ponto da nossa vida, hoje, nós espíritas, conhecedores das verdades do mundo espiritual, isso é um alento muito grande para a gente. Porque muitos de nós, segundo Emmanuel, não somos seres originários aqui da Terra. Não somos seres autóctones. Quer dizer, não nascemos aqui. A gente veio de outros, nós somos originários de outros planetas. E hoje nós estamos num momento especial aqui na Terra. Temos a doutrina espírita, que dá para nós todas as verdades que nós somos merecedores de receber e de entender. E aí isso acelera o nosso progresso. Eu costumo falar para a minha família o seguinte, às vezes em brincadeira, que quando eu sair da Terra, eu quero esquecer tudo que tem na Terra. Aí uns entendem errado e aí chora e acha ruim e tal, mas porque a gente tem que sair daqui da Terra e desapegar das coisas da Terra. Nós temos que apegar ao nosso compromisso da nossa jornada de elevação. Então a gente fala, minha esposa ficou, os meus filhos ficaram. Não, gente, não ficou a minha esposa e nem meus filhos. Ficaram os filhos de Deus, meus companheiros de caminhada, que a gente vai encontrar amanhã. Então isso é o conforto que a gente tem. Um amigo meu me contou uma história certa vez, bem resumidinha, foi o seguinte: um sujeito tinha uma baita biblioteca espírita e a biblioteca dele era escondida. Ele não deixava ninguém saber que ele era espírita. Aí, a biblioteca dele era num lugar reservado da casa. Aí, certa vez, desencarnou um amigo dele, ele desencarnou depois e foram visitar a casa dele. E o cara chegou lá e falou, nossa, a biblioteca que eu tinha. Falei, nossa, você tinha esse tesouro aqui, nunca compartilhou comigo. Olha, gente, que coisa séria. E a gente vai ver depois em Bezerra de Menezes também, ele fala que ele faz uma visita, e aí o povo está dando pão para as pessoas lá, está dando alimento, ajudando isso, aquilo, outro, né? E aí ele foi falar do Espiritismo, o cara falou, você não falou isso para mim antes. Então a gente tem determinadas coisas que a gente perde a oportunidade de passar à frente, de ajuda importante. O Vitor Hugo falava que é muito triste ver um homem necessitado de pão, mas é muito mais triste ver o homem necessitado de luz, de esclarecimento, de orientação. Então a gente vai ver que nossa vida, a nossa jornada tem que ser compartilhada. O que a gente aprende, a gente leva adiante para os nossos companheiros. Então, quando a gente vê a situação da Terra, estamos passando momentos difíceis na Terra, momentos turbilhantes mesmo, ameaça de guerra, pessoas que dirigem grandes potências armadas com armas nucleares e que a gente corre um sério risco. E às vezes nós não fazemos uma oração sequer para esses indivíduos. Nós não fazemos. E se a nossa oração junta a outra oração, mais uma oração, isso cresce, influencia nós temos a Igreja Católica faz a hora do Ângelus. E a hora do Ângelus
é onde essa comunidade católica faz uma oração todos os dias. E não custa nada para nós também pegar carona na oração do Ângelus, porque nós também estamos aqui na Terra, respiramos o mesmo ar, compartilhamos o mesmo ambiente, temos as mesmas necessidades, os mesmos desejos e estamos caminhando para o mesmo objetivo, que é encontrar a felicidade. Os muçulmanos também fazem, parece que eles fazem, pelo menos tem que fazer, 5 orações diárias, virado para Meca. Eles têm que ajoelhar e virar para Meca e fazer 5 orações. Que seja maquinal ou não, gente, mas ele está naquele momento esquecendo as coisas da terra e buscando o Criador. E nós espíritas temos conhecimento disso, porque lá em nosso lar, a irmã veneranda também faz uma oração todos os dias, às 18 horas. Convoca todo mundo para a oração. E nós devíamos colocar esse hábito mais aceso nas nossas vidas. Então o momento que a gente vive é delicado, preocupante, no entanto a gente sabe que o sofrimento é um instrumento de renovação das nossas vidas. É muito triste quando a gente vê um centro espírita que tem um conhecimento da doutrina espírita e está lá preocupado em curar corpo. Aí tem uns que dão uma receita que tal vai curar e não sei o quê. E o povo fica lá, quer dizer, eles estão enganados, porque têm o conhecimento e não põem em prática, e estão enganando os outros. Porque o indivíduo passa a vida inteira lá no centro espírita, eu já vi, o sujeito fica no centro espírita a vida inteira fazendo tratamento, e é o mesmo indivíduo, e é o mesmo mentor que assiste. Aí chega num determinado momento da vida e fala assim, olha, o centro espírita é fraco, eu fui na igreja evangélica, eu fui não sei aonde, e tal, que tem uma cura espetacular, um centro de umbanda, tem aquilo, e curei. Será que curou? A gente vê que Deus dá para a gente todas as oportunidades. Olha, a ciência vem caminhando passo a passo, trazendo facilidades para a humanidade. Há pouco tempo atrás, a lepra era uma doença incurável. Era uma doença incurável porque os nossos irmãos leprosos eram excluídos da sociedade. Criaram os sanatórios de Hansen, como aqui em Goiânia tem ainda, né? Mas só que já tem outros objetivos. Um sanatório de Hansen tinha nas grandes cidades e para muitos lugares, porque as pessoas que tinham hanseníase era estigmático, porque está lá na Bíblia que eles são impuros. Olha que coisa, gente. Está lá na Bíblia que eles são impuros. E aí eram retirados da sociedade e julgados lá naquele meio para lá para sofrer. E aí vem o Jesus Gonçalves, uma poesia belíssima, enaltecer a beleza da lepra, que foi a lepra que o curou, porque curou o seu espírito, não foi a carne. Então a gente vê que veio agora, há pouco tempo, a medicina descobriu remédios que curam a lepra. O sujeito hoje é leproso se ele quiser. Porque tem muitas famílias que às vezes o sujeito aparece uma mancha, uma nódula da lepra na pele, a família esconde. Porque ele tem que ir no centro de saúde, porque a saúde é pública. E falar, olha, esse negócio aqui está esquisito e tal. Aí o sujeito faz o exame e descobre, é lepra. Faz o tratamento e sara. Como tem outras doenças ainda graves na humanidade que ainda não tem cura, como a diabetes. É uma doença que parece simples, mas é séria. Uma doença séria, que mata muita gente e que causa muitos problemas nas pessoas. Mas até agora não tem cura. Nós temos aí a AIDS, outras doenças que às vezes, segundo dizem, são doenças que fazem parte
do expurgo da humanidade na Terra. E aí, ainda não tem cura. Mas nós estamos caminhando aceleradamente para essa solução, para resolver muitos problemas dos nossos corpos físicos, na medida que nós também vamos aprimorando conhecimentos no domínio do nosso ser imortal, o nosso espírito. E aí é essa a nossa jornada multimilenária. Olha quantas vezes nós já estivemos encarnados aqui na Terra. Quanta coisa errada nós já fizemos e que estamos reparando, pagando a prestação, a crédito, de juro baixo. Nós não estamos pagando de uma vez a nota promissória, não. É pouquinho. O Emmanuel fala o seguinte, olha, a gente não tem nenhum impedimento de fazer dívidas, mas quando a gente assina a nota promissória, o resgate é obrigatório. E é o que nós estamos fazendo. Quantas promissórias nós já não assinamos no transcurso da nossa vida? E que agora a gente vem resgatando, vem pagando aos poucos. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma doença grave, é muito dolorido, gente, é muito triste. Uma pessoa com uma doença grave é muito triste. Mas quem sabe aquela pessoa não está resgatando a sua dívida? O Shang me falou, pouco tempo antes de desencarnar, falou, olha, tem uns companheiros nossos, eu estava conversando com ele a respeito da Margarida Orbilon, que todo mundo acha que conhece, lá de Ipameri. A Margarida Orbilon deu um tropeção, sentou o dedinho no pé de uma mesa, e aquilo só foi complicando. A Margarida Orbilon foi para a cama, ficou 5 anos na cama, só foi complicando, enrijecida, só mexia os olhos até desencarnar. A gente conversava sobre isso, ele pegou e falou assim, olha, tem muito dos nossos irmãos que está chegando em determinado momento da vida, que está pedindo provas doloridas, e exatamente para cumprir os seus compromissos aqui na Terra. Então nós, espíritas, quando a gente vê tudo isso, a gente tem que pensar no ser imortal que nós somos, no que nós estamos fazendo aqui, e saber que as nossas mazelas, os nossos problemas, terão fim amanhã. Olha como é bom a gente sair daqui da Terra e falar, tudo que me tinha ligado à Terra, eu quero desprender. As doenças. Você imaginou? O sujeito desencarna e continua do lado de lá doente. Continua do lado de lá buscando desesperadamente coisas que ele poderia ter resolvido aqui na Terra. Naquele livro de Chico para Francisco, ou ao contrário, como misturo o título do livro, que é interessante o livro, aí o Chico fala que o sujeito fumante, por exemplo, ninguém tem dúvidas que o fumo é um grande agente cancerígeno. Ninguém tem dúvidas. Mas se você fala para um indivíduo que o fumo faz mal, ele fala, o meu avô fumava cigarro de palha, não sei o quê. É isso. Cada um cria uma história para justificar que o avô dele não morreu de câncer de fumo, e outro, o pai, o tio, sei lá, ele arruma isso. Mas o sujeito, na verdade, não quer entender isso. Então ele desencarna fumante. Aí o Chico diz que no primeiro mês que o indivíduo está lá, ele ganha 5 cigarros por dia. Aí ele pinta o cigarrinho dele lá tranquilo, 10 cigarros por dia. No segundo mês cai pela metade. Aí no terceiro mês, parece que fica 2 cigarros. Já no quarto mês, aí ele tem que deixar de fumar. Então isso são coisas que parecem complicadas, mas são coisas práticas da vida. E aí a gente vem de muito longe, como eu já disse, a gente vem de muito longe trazendo problemas. Agora, há poucos dias, eu estava lendo um artigo, descobriram aqui no Peru
na Cordilheira dos Andes ali, na Bolívia, aquela região ali, todo o Lago Titicaca, descobriram umas múmias. Essas múmias são antiquíssimas e elas têm aparência, não é aparência humanoide. A aparência deles é a aparência de um lagarto, de um réptil. São pequenos, tem alguns que são pequenos, mais ou menos 1 metro e pouquinho, tem a cabeça grande, tem aquela protuberância atrás. E aí o que os cientistas fazem? Vão tirar, passar por tomografia e tal. Aí descobriram que numa dessas múmias, ela é fêmea. Ela é fêmea. E ela estava com 3 ovos, está com 3 ovos na barriga. E aí isso quer dizer o quê, gente? Muda, não tem muita coisa escrita sobre isso, pouca pesquisa. Isso vai modificar completamente o desenvolvimento das pesquisas a respeito da raça humana na Terra. São seres que estão mumificados há centenas e milhares de anos. Eles têm 3 dedos nos pés e 3 dedos nas mãos. Muito diferente da nossa espécie. Quer dizer, isso vai provocar um alvoroço científico. E a gente pensa, a ciência tem a palavra para tudo? Não tem, gente. Ainda não tem. Quando a gente vê essas comunidades que viveram no passado e deixou construções fabulosas, normalmente a ciência chama de enigma. Ah, é enigma. Eu, quando ouço cientistas falar, é possível que há no universo vida inteligente. Será que tem? Uns falam, é possível. Outros falam, será que tem? Eu não tenho nenhuma ciência e tenho certeza que sim. E acredito que todos vocês que pensam da mesma forma que eu também acreditam da vida em outros planetas, em outros mundos. Olha que coisa interessante. O grande astrônomo inglês, o Sir James Dean, ele disse que há aproximadamente no universo 100 bilhões de galáxias. Aproximadamente, um cálculo que o cara fez lá, né? 100 bilhões de galáxias. E que cada galáxia tem aproximadamente 10 bilhões de sóis. E que cada sol põe a média de 2 sóis, de 2, 3 planetas por cada sol. E ainda tem as quásares, as pulsares, os buracos negros e tantas outras coisas da astronomia que a gente não conhece. Então é um número gigante. Isso foi um cálculo aproximado que ele fez na década de 60. E a gente vê hoje que tem um telescópio aí que foi lançado recentemente, o James Webb. Esse telescópio está descobrindo coisas fantásticas no universo. Então, cada vez fala que o universo é maior do que é. E aí, será que Deus criou esse imenso universo, inimaginável para a gente, para colocar a vida de uma inteligência mediana ou medíocre, como a nossa aqui na Terra, só para nós? Estranho, não é, gente? Então, eu tenho plena certeza que existe milhares de mundos muito mais evoluídos do que o nosso, seres muito mais aprimorados do que o nosso. Mas nós não vamos pegar a queda de braço com a ciência. Nós não podemos contestar o que disse Jesus, né? Exatamente. Pronto, está aí a solução mais simples. Olha que beleza. E aí, a gente vê a ciência comentando, né, que o progresso que a humanidade fez em todo esse período, progresso científico, desses últimos 50 anos, foi feito mais do que tudo isso para trás. Verdade, para a nossa comunidade hoje. Mas quando a gente vê aquelas construções, a gente vê determinadas coisas inexplicáveis pela ciência, a gente sabe que passaram outras comunidades
evoluídas aqui na Terra, em determinados períodos de transição para a vida deles. Então o que importa para nós hoje é aproveitar a nossa vida, viver alegre, viver feliz, com tudo que nós temos nas nossas mãos. Agora nós temos hoje uma vida muito mais longa do que se tinha há 50 anos atrás. Meu pai era funcionário da rede ferroviária e quando eu era criança, falava-se que as pessoas iam viver, que os funcionários da rede trabalhavam em serviço muito pesado, que eles viveriam 45, 50 anos. E a gente está vendo que a cada passo, a cada década, nós aumentamos a nossa longevidade. Por quê? A medicina está muito mais versátil, traz muito mais meios de cura para a gente, a nossa alimentação. Anestesia, acho que não tem um século ainda, viu gente? Eu não me lembro mais, mas parece que a anestesia não tem um século ainda. Já imaginou você arrancar um dente sem anestesia? O cara fazer uma cirurgia sem anestesia? Quantas pessoas não desencarnavam com apendicite, com tantas doenças que hoje cura-se fácil. Hoje um apendicite, o cara vai no hospital, aí faz o exame, detecta que tem apendicite, ele vai para uma sala de cirurgia com laparoscopia, aí ele vai lá e faz só um buraquinho ou 2 buraquinhos na barriga, introduz o laparoscópio, que é um tubinho assim, aí introduz lá, um outro para poder escoar o resíduo que vai tirar, tapou, o sujeito vai embora no outro dia para casa. O cara tem um cálculo renal. Eu me lembro uma vez, um amigo meu me contou uma história que estava com um cálculo renal e morrendo de medo de fazer cirurgia. Tinha que ter medo mesmo, porque naquela época cortava do cálculo renal, cortava daqui e aqui, ó. Abria o sujeito inteirinho, assim, ó. E aí hoje o sujeito vai lá no hospital com cálculo renal, tem a litotripsia, põe lá no sujeito lá, aí é uma descarga de ultrassom, tritura a pedra e ele tira aquilo pela uma sonda, ou ele vai urinar o restante que ficar na bexiga. Olha que coisa prática. E o nosso espírito, será que a gente, com a doutrina espírita, nós alimentamos nosso espírito da mesma forma? A gente vê as televisões, mostram as coisas do mundo. É raro a gente ver uma coisa, falar que tem uma coisa bonita, um filme bonito. Eu não gosto de ver esses filmes de ET, porque os caras com um sujeito tão feio, os caras tão maldosos, tão maus, que não dá para encarar. Aquele filme, o Star Wars, por exemplo, o cara lá criou uma língua que chama Klingon, uma língua que usava nas galáxias. E nessa língua, ele era um povo guerreiro, nessa língua não tinha a palavra amor. Olha que coisa triste. Ele contradisse a Madre Teresa de Calcutá, né? Não tinha a palavra amor. Então nós vemos a arte, a cultura que vai renovando, como o Kardec falava. O Kardec falou isso para a gente, que a arte, a cultura, a ciência vão cada vez aprimorando e dando condições para a gente iluminar a nossa mente. Às vezes a gente traz de um passado longínquo determinada coisa que a gente espera, um toque só para aquilo despertar na nossa vida. E é bom quando a gente vê os nossos irmãos sofrendo, não bom vê-los sofrendo, mas que a gente sente a dor dos nossos irmãos e a gente vai em busca do sofrimento, a gente vai auxiliar aos que estão sofrendo. É o sofrimento oculto, que fala lá no capítulo 5º do Evangelho. A dor oculta da gente buscar, porque tem muita gente, porque o indivíduo às vezes que sofre, que está passando necessidade de toda a natureza, muitos não saem à rua para mendigar, não saem.
Passam, como diz, da banda ruim, triste mesmo, mas eles não vão na rua mendigar. Então nós temos que perceber isso, nós temos que ter a sensibilidade de ir em busca do sofrimento e amenizar a dor do nosso próximo. Eu certa vez fazia uma palestra no presídio, e aí tinha um rapaz que estava lá no fundo, e eu desde que comecei a falar, era no Dia das Mães, naturalmente eu fui falar sobre mães, e esse rapaz chorava copiosamente. Foi durante toda a palestra ele chorou. Aí quando terminou a palestra, ele chegou para mim e falou: olha, tudo que o senhor falou, a minha mãe me disse também. Se eu tivesse ouvido o que a minha mãe me disse, eu não estaria aqui, eu não estaria causando dor, mágoa e sofrimentos para minha mãe. Então a gente às vezes ouve, mas não escuta. A gente vê, mas não enxerga. E aí é onde o sofrimento entra nas nossas vidas, para nos despertar para a realidade. Olha, um estágio do indivíduo, um jovem na prisão, deve ser muito triste, viu? Porque se há um ambiente sórdido, um ambiente onde o indivíduo não vale nada, é os presídios. E hoje a gente ainda pode dizer que os presídios são mais humanizados. Porque há pouco tempo atrás, as prisões eram calabouços de miséria. O indivíduo era julgado lá e ele apodrecia. Então é muito triste isso. E a gente, quando fala de perdão, de compreensão, tem dois espíritos que eu admiro muito a robustez moral desses dois indivíduos. O primeiro é a Abigail, que o Chico nos conta lá há 2000 anos, né? Não, Paulo Estevam. E o outro é lá de Tainá, em Renúncia. Então esses espíritos são fora de série. Aquela menina de Renúncia vem de um mundo superior encontrar o companheiro aqui na Terra endividado. O cara tinha Alcione. E aí ela veio aqui para a Terra para ajudar o companheiro. E aí desde a infância a menina vem passando peripécias graves. Olha, a mãe estava próximo de casar, ou casada, a prima arrumou uma intriga, separou elas, casou com o pai, a família, falou que o pai tinha morrido, arrumou um monte de mentiras. E ela descobriu tudo, serenamente, nunca culpou a parenta, nunca culpou ninguém, e veio, né? Depois encontrou o companheiro de compromisso. Ela na época da Inquisição, esse seu companheiro era da Igreja Católica, era o inquisidor mor da Espanha, e ele mandou prender uma bruxa, né? Era uma bruxa. E aí, passado algum tempo, né, ele vai lá no calabouço, onde ela estava presa, para poder fazer o questionamento. Ele chega lá e encontra quem? A amada. E aí é onde o sujeito vê que a situação é muito mais difícil, né? Desesperado, queria fazer alguma coisa por ela, mas foi impossível, porque ela desencarnou naquele mesmo dia. Então são espíritos de relatos
de fatos acontecidos, não é história, são fatos, né? Acontecidos, não é história, é história, né? E aí, que faz que a gente deve pensar na nossa conduta, deve pensar na conduta dos nossos companheiros, da nossa vida, porque às vezes uma palavrinha só que sai da nossa boca pode atiçar um desentendimento, uma desavença na família ou no meio social que a gente vive. E aí temos que ser cautelosos no que a gente faz, cautelosos no que nós falamos e querer só o bem para as pessoas. O tempo aí como é que tá, gente? Já passou, né? Então, nós chegamos nesse momento de grande expectativa na Terra. A gente vê sofrimento de todo dia. Cai um avião ali, tem um terremoto acolá, uma enchente não sei aonde, e a gente pensava, isso não acontece no Brasil. Inclusive, eu tenho um amigo que contava umas piadinhas, que era interessante a piadinha dele. Ele falava que quando Deus estava fazendo o mundo, ou Jesus estava historiando a formação do mundo, aí falava, vamos botar terremoto nesse país. Não. Vamos botar nada aqui não. Vamos botar maremoto? Não. Vamos botar vulcão? Não. Vamos botar isso? Não põe nada. Ele falou, Senhor, mas aqui vai ser um paraíso? Não, mas você vai ver. Ele falou, você vai ver a gentinha que a gente põe lá, vamos pular. E a gentinha somos nós. Somos realmente necessitados. Somos realmente necessitados. E é em função disso que a gente vai aprender. Mas hoje, nós já não estamos mais isentos disso, gente. Aconteceu agora no sul, aquele ciclone, parece que nunca tinha acontecido no Brasil, né? Um ciclone. Em função de quê? Das nossas atitudes, da influência que nós fazemos no meio ambiente na casa que a gente vive e que causa toda essa problemática. Então, o importante para nós é aproveitarmos a nossa vida fazendo bem, buscar nos livros, buscar nas mensagens, enriquecer o nosso relacionamento, a gente buscar os que sofrem, da gente ajudar em todas as situações elevadas na vida. A gente vê homens aqui na Terra que têm tanto dinheiro, se eles vivessem 1000 anos, eles não gastariam o dinheiro. E aí eu pergunto, isso serve para quê? Não vai levar nada. Nem o nosso corpo físico, nem esse nosso corpo, que é a nossa ferramenta de trabalho, que Deus nos deu, a gente vai levar. Então aproveitemos em amealhar os tesouros espirituais, em conquistar as virtudes, porque são esses os tesouros que a gente vai levar para o céu. Que Jesus nos abençoe.